Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que alegria nós estamos juntos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós retomamos o estudo de Abraão. É interessante como o Senhor fala ao nosso coração, né? Cada dia nós temos uma mensagem mais maravilhosa no nosso estudo bíblico diário, na nossa leitura bíblica diária, né? E como o Senhor vem falando ao nosso coração, hoje, nesta quarta-feira, nós já ultrapassamos os 30 primeiros capítulos de Gênesis, não é? E como Deus tem nos abençoado, nos fortificado, nos edificado. Cada irmão que vem é uma surpresa gloriosa. Eu não sei quantos não conheciam a querida pastora Romênia, né? Que estudos maravilhosos, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei quantos não conheciam o querido pastor Luiz Carlos, né? E perdão, ele é pastor ali auxiliar, adjunto, junto com o pai dele, nosso querido pastor Luiz, ali em Bonfinópolis. É o pastor que cuida de toda a região do Goiás. Eu não sei quantos não conheciam o Patrick, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora o nosso amado irmão Diácono, que ontem, na terça-feira, começou falando em Gênesis 31 e hoje, né, nosso amado irmão está em Gênesis 32. Que mensagens gloriosas, né? Como Deus é bom, como o Senhor está falando profundamente ao nosso coração, né? O nosso, o nosso querido e amado Diácono Jackson, né? A gente está tendo tanta surpresa gostosa, tanta palavra maravilhosa, tanto crescimento. Só Deus para recompensar, viu, meus irmãos? Só Deus para recompensar. Está muito gostoso. E nós estamos, então, para quem esta noite nos acompanha pela primeira vez, nós estamos, então, pegando os cultos de quarta-feira e aprofundando, verticalizando todo o conhecimento que está tendo na leitura bíblica diária. E, obviamente, depois de passar pela criação, depois de estudarmos a queda, e na escola bíblica dominical estamos aprofundando a questão da armatiologia, né, a queda, e depois de passar por todo aquele período de Noé e da arca e da querida Torre de Babel, nós estamos agora trabalhando com o nosso grande patriarca Abraão. Nosso grande patriarca Abraão. E esse estudo e o próximo nos fará finalizar Abraão e depois passaremos a Isaac, depois a Jacó e depois a José, com detalhes fundamentais para a compreensão de exatamente tudo aquilo que está por trás do Gênesis. Amém? Então, eu te convido, meu querido e amado irmão, a abrir comigo nesse momento Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, não é? E no último estudo que tivemos, inclusive ele está disponível aos irmãos que precisarem. No último estudo que tivemos, você tem exatamente o início do estudo quanto a Abraão. Hoje nós vamos trabalhar, meus amados irmãos, com
a chamada e a obediência de Abraão, pai da fé, né? Gênesis 12, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. E levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando de Betel o ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Amados irmãos, quando nós olhamos para um texto desse, nós não imaginamos o tanto de detalhes que aqui existem. Normalmente nós passamos por Gênesis, capítulo 12, de forma muito rápida e não verificamos a riqueza que existe em todo esse texto. Portanto, esta noite nós desejamos que o Espírito Santo nos leve à compreensão profunda do que aqui está. E eu quero lhe lançar uma pergunta que é essencial e que será respondida, obviamente, ao final de todo esse estudo. A pergunta é a seguinte: que dificuldades o nosso querido patriarca Abrão enfrentou para poder simplesmente cumprir tudo isto aqui que Deus lhe pedia, Deus lhe requeria? Porque muita gente pensa de forma tranquila ao ler um texto como esse que o fato de Deus ter aparecido a Abrão e Deus ter dito: sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, teria sido algo simples. Tem gente que quando olha para um texto como esse, pensa exatamente assim: não, Abrão pegou, pensou, viu que Deus queria tirá-lo de Ur para levá-lo até Canaã, né? Tirar aqui do Oriente, levá-lo lá para o Ocidente. E de forma tranquila ele deve ter pensado nos prós, nos contras, deve ter aberto, obviamente, o Google Maps, né? E aí viu direitinho onde era Canaã, o trajeto que tinha que fazer, o que tinha que realizar, o que não tinha que realizar, e saiu tranquilamente de um canto, foi para outro, e ali passou a viver como Deus queria que ele vivesse, né? Amados, há muita coisa aqui, esta noite, para ser entendida e aprendida. E hoje à noite você vai entender porque Abraão
é o pai da fé. Esta noite você vai atender e atentar para os detalhes que aqui estão e que te farão compreender porque Abraão é o pai da fé. Ou seja, sai da tua terra, da tua parentela, para a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei para viver como eu quero que você viva. Não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Eu preparei uma série de vídeos, preparei uma série de PowerPoints para te apresentar todo o conhecimento que aqui está por trás e enriquecer o teu conhecimento da preciosa Palavra de Deus. Ou seja, o que envolveu Abraão e o que custou a Abraão e quais as consequências de Abraão simplesmente ter saído da sua terra e ter ido para Canaã. Ter saído de Ur, ter ido para Harã e depois ter ido para Canaã. E terminaremos o estudo indagando por que ele fez isso. Por que razão ele fez isso. Eu peço por gentileza que você nos acompanhe agora, por gentileza, nos primeiros PowerPoints, para que possamos começar a desenvolver todo esse estudo e o Senhor nos abençoará profundamente. Vamos juntos então, meu amado irmão? Pois bem, meus irmãos, vamos juntos então. Aqui está o mapa da jornada de Abraão, bastante conhecido por nós. Abraão, ele está exatamente em Ur, segundo Gênesis 11 e 31. E aí, de acordo com Gênesis 11 e 31, a palavra de Deus diz assim: Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher, e seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então aqui está Abrão. Abrão está em Ur dos Caldeus. E veja que sequência interessante, ele atravessa ao lado do Eufrates junto com seu pai, e ele vem até a cidade de Harã, né? E aqui na cidade de Harã, ele fica um bom tempo com seu pai, e depois que seu pai morre com exatos 205 anos, ele ouve a palavra de Deus, segundo está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Não é? Versículo 5 diz que ele parte para a terra de Canaã, e lá ele chega. Então, Abrão saiu daqui aos 75 anos e tinha que vir para cá. Tinha que vir para a terra de Canaã. Ele aqui escuta a voz de Deus. E como nós já estudamos na lição passada,
Era a segunda vez que Deus aparecia para ele e falava com ele para ir a Canaã. A primeira vez, irmãos, ele estava em Ur. Quem nos narra isso de forma muito direta e objetiva é Estevão, o querido diácono, lá no livro de Atos, como nós já tínhamos estudados na lição passada. Quando você pega exatamente o livro de Atos, no seu capítulo 7, você vê que Estevão, ele, na sua defesa perante os grandes, né, ali do povo de Deus, ele, o Sinédrio, versículo 2, ele diz que o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E Abraão, antes de habitar em Harã, ele estava em Ur. E dizendo, sai da tua terra, da tua parentela. E aí nós vimos que Abraão, após a morte do seu pai, ele sai de Harã e ele vem para cá. Ele vem para Canaã. Ele vem para Canaã. É muito interessante esse quadro. E é muito interessante esse fato, porque o que é que faz, meu amado irmão, como nós já perguntamos, Abraão ter todo esse trajeto, né? Olha que interessante. Vamos, por gentileza, para esse outro mapa. Ele é muito interessante. Essa região está exatamente aqui, veja o mapa mundi, exatamente naquele ponto central ali da Terra, né? Ali está o mar Mediterrâneo e aqui está a ampliação daquele ponto central, né? Olha que interessante, Abraão estava aqui, ó, em Ur dos Caldeus, ok? E ele faz toda esta caminhada até chegar a Harã, né? Mas Deus tinha determinado que ele viesse para Canaã. Ele chega a Harã, ele fica em Harã com seu pai até que seu pai falecesse, e aí sim, depois ele vem e desce para cá, e ele se torna peregrino, forasteiro, nesta terra que Deus tinha prometido dar a ele, que é a terra de Canaã. Amados, a cidade de Ur dos Caldeus, ela era uma das cidades maiores no tempo de Abraão. Uma cidade de proporção muito grande, uma cidade suméria extraordinária, fantástica. Nós tivemos vídeos nas últimas aulas referentes a isso. E eu acho incrível como Abraão sai do meio de uma civilização tão fantástica como essa, né? Era uma civilização grandiosa, tá? Alguns estudiosos dizem que Ur dos Caldeus era exatamente assim, tá? Uma grande cidade, uma cidade muito próspera. E eu creio que os irmãos, obviamente, ainda se lembram daqueles vídeos. E olha que fantástico, uma cidade onde tem rei com seu palácio, tem todo um porto para receber navios, ali está o rio Eufrates, garantindo exatamente água para a população, uma população muito forte. Aqui está o zigurate, ó, tá vendo? Com um templo fantástico onde deuses eram adorados e, obviamente, uma cidade rica, próspera e muito forte culturalmente. Abraão vivia exatamente no que havia de melhor na época, né? É interessante que, se você parar e pensar, olha que interessante isso aqui, ó. Aqui está Ur, ok? Deus manda Abraão vir para cá, para Canaã. Até nos mapas antigos, veja que Canaã não tem absolutamente nada de relevante. Incrível, né?
Não tem nada de relevante. Não tem um ziguratezinho, não tem uma cidadezinha, não tem nada de relevante. Mas é o propósito de Deus retirar Abraão de Ur e trazer para Canaã. E veja que ele vai palmilhando todo o rio Eufrates aqui, até chegar em Harã. E quando se pensa em Harã, irmãos, não pense que é uma cidade qualquer, não. Era outra grande cidade aqui, de toda esta Mesopotâmia. Alguns dizem que Harã era simplesmente muito maior e muito mais forte que a própria cidade de Ur. Outros dizem que não, Ur era maior. Mas olha que interessante esta figura aqui. Isso aqui é uma figura que alguns grandes historiadores creem ser exatamente como era Harã. Harã não era qualquer cidade. Eu vou voltar aqui. Olha que interessante. Harã, ali em cima, ficava exatamente num ponto central que ligava todo o leste ao oeste. Então era uma cidade que era uma encruzilhada comercial. Ela era muito importante. Em relação a Ur, ela era muito maior. Então, quando Abraão sai de Ur, que já é uma cidade polo, grande, maravilhosa, extraordinária, e ele vai para Harã, ele vai junto com o pai dele, fica ali em Harã, porque Harã não era qualquer coisa. Olha o tamanho dessa cidade, irmãos. Olha o tanto de pedras, pedras, me perdoe, olha o tanto de prédios imponentes dessa cidade. Quando você tem essa cidade de Harã, você tem exatamente uma cidade que ela está no meio, mas no meio de uma grande, absoluta, né, rota comercial. Os grandes autores dizem que Terá, o pai de Abraão, ele viveu nesta cidade o resto dos seus dias, até porque pensou em ir para Canaã, mas quando chegou em Harã, não quis sair, não. Olha que interessante. As principais rotas do comércio de Damasco, Nínive, Cárquemes, segundo inscrições antigas, irmãos, elas simplesmente tinham em Harã a sua cidade principal para as rotas comerciais. E havia muita abundância, oportunidade de construir riqueza nessa cidade. E mesmo que a palavra de Deus diga que o pai de Abraão, Terá, queria ir para Canaã, ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia, ele ficou ali em Harã, e o pior, em Harã havia dois principais centros de adoração. Tá vendo aí? Os dois são esses dois grandes aqui, ó, prédios enormes. Esses dois principais centros de adoração eram centros de adoração ao deus Sim, que era o deus principal dos babilônicos, né? E a deusa Lua, né? Então, olha que interessante. Se Ur já era uma cidade fantástica, Harã era muito mais fantástica ainda. E olha para Abraão sair daqui, como acabei de te mostrar, Deus teve que vir de novo em Gênesis capítulo 12 e teve que dizer: eu não te quero aqui, eu quero que você saia. Para que você veja, olha que interessante, ó, esses bloquinhos aqui, ó, tá vendo, ó, esse outro bloquinho aqui, são casas. As casas aqui eram o que havia de mais desenvolvido na época. Você tinha casa de 2 andares, extraordinárias, maravilhosas, né? Fora um grande comércio local, né? As casas tinham 2 andares e ainda tinha a parte de cima da casa, porque nas noites muito quentes eles dormiam ali, fora o comércio local, né? Era uma cidade de muita opulência, muito forte.
Olha aqui, um outro exemplo de casa, né? Você tinha cozinha, você tinha um pátio central, sempre aberto para poder entrar muito ar, né? Muito ar. Você tinha o primeiro andar, você tinha o segundo andar, o segundo piso, e você tinha a parte de cima da própria casa, onde eles ficavam ali comendo, bebendo e se refrescando, né? Então, a estrutura da cidade, veja, ó, um comércio fantástico. Se Abraão, em Ur dos Caldeus, tinha uma vida extraordinariamente maravilhosa, em Harã, a vida dele melhorou muito mais. Ele enriqueceu muito mais. Era uma civilização muito mais avançada que em Ur dos Caldeus. Só que Deus disse: é para sair daí e é para ir para a terra que eu vou te mostrar. E aqui vem algo fantástico. Acompanhe comigo. Abraão, nesse estilo aqui, ó, com camelos, com muitos servos, ele vai e ele começa a sua grande o quê? Jornada. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: você pega o texto bíblico de Gênesis, capítulo 12, e pega do versículo 1 até o versículo 6, 7, 8, né? E principalmente versículo 8, versículo 9, e você diz, poxa, tão simples, né? Ele saiu de Harã e ele foi para a terra prometida, que coisa linda! Mas será que você tem dimensão do que foi a jornada de Abraão? Vamos juntos aqui? Vamos lá, de novo o nosso mapinha. Aqui está, ele está em Ur. Simplesmente uma das cidades mais importantes na época, com uma vida maravilhosa. Deus manda ele sair, e aí Deus move o pai de Abraão, Terá, e eles vêm exatamente para cá, para Harã. Se você já tem uma cidade fantástica, em Harã você tem uma cidade muito mais do que fantástica. Só que Deus não queria Abraão aqui. Quando o pai de Abraão, Terá, morre, Deus diz, ó, vai para onde eu te mandei, vai para Canaã. E aí Deus tem que aparecer pela segunda vez e falar com Abraão, que senão ele não saía de Harã. A vida em Harã era fantástica e maravilhosa. E aí começa a jornada de Abraão com seu sobrinho Ló, passando por aqui, ó. Tá vendo? Eu vou voltar. Você tá vendo ali o vermelhinho, né? Ele descendo, 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 até chegar em Canaã? Pois é, aqui ele tem que passar por esse território aqui. Aqui é o deserto, amados irmãos, o deserto da Síria. Você sabe o que foi essa jornada para Abraão? Vou lhe dar um pequeno detalhamento do que Abraão provavelmente tenha passado. Já imaginou a dificuldade de Abraão na jornada? Porque não é simples, não é simples. Aquela era uma família. Abraão estava levando um povo inteiro, não era só uma família, era muita gente. Já já lhe mostro isso. E o que é interessante é que, tudo bem, quando ele sai aqui de Ur e que ele chega aqui em Harã, ótimo, ele está com seu pai, ele atravessa ao lado do rio, que maravilha. Mas depois que ele tem que sair de Harã e tem que vir para cá, para Canaã, ele tem que atravessar esse deserto aqui, junto com Ló. Já imaginou a dificuldade? Já imaginou os perigos que Abraão passou? Mas o Senhor tinha aparecido para ele e ele desce e ele vai a essa terra. Segundo detalhe que está aqui em Gênesis, capítulo 12, e muitas vezes a gente não vê, é a questão exatamente da habitação. Sim, a questão da habitação. Você está vendo aí? Abraão simplesmente sai de locais fantásticos
fantásticos, de moradia fantástica, com ruas extraordinárias e cidades aonde a água estava o tempo inteiro do lado dele. E ele vai se tornar peregrino numa terra estranha que ele não conhecia e vai habitar, olha, em tendas. Sim, ele vai habitar em tendas. É exatamente isso aqui, ó. É essa estrutura. De casas maravilhosas, Abraão passa a habitar em tendas. É isso aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Não pense que a tenda de Abraão, por ele ser riquíssimo, era fantástica e absolutamente celestial. Não, era tenda. Era uma tenda normal, como todos os outros beduínos na época dele. Olha aqui, ó. Tá vendo? Era isso aí, ó. Abraão sai de casas extraordinárias em Ur e Harã para habitar em tenda. Em tenda. Porque ouviu a voz de Deus, creu em Deus e veio para cá. É muito interessante porque as tendas são locais aonde estes que são nômades existem. E o grande problema de Abraão não era só a questão da tenda e de habitar em tendas. Havia uma questão muito mais grave. Você já imaginou a diferença que era aqui Harã? Já imaginou a diferença que era uma casa em Harã, com 2 andares, com toda a estrutura, ruas cheias de gente, infraestrutura, tudo tranquilinho, as casas maravilhosas. Abraão sai de Ur, que tem toda uma estrutura de proteção. Tá vendo o muro? Tem um rei, aqui ó, tem todo um palácio. Era uma cidade onde templos extraordinários existiam para se adorar os deuses. Está aí o zigurate, né? Você tem exatamente o porto para receber os navios, você tem canais de irrigação e a terra toda cheia de água maravilhosa. Você tem casas e edifícios com profissionais para absolutamente tudo, para simplesmente sair daqui e habitar em tendas, no deserto, no local árido, em terras absolutamente estranhas. Ele era estrangeiro, absolutamente estrangeiro. É muito interessante isso, né? O que pode mover um homem a tomar uma decisão dessa? E quer saber algo mais sério ainda? Muito mais sério? Olha que interessante. Entenda que ainda tinha um terceiro problema. Abraão não saiu sozinho, só com sua família. Ele tinha um povo inteiro com ele. Abraão era um grande príncipe. Ele não era um rei enorme, mas ele era um grande príncipe. Você já imaginou todo o problema, toda a logística para andar com este povo inteiro que andava com ele e que era de responsabilidade dele, que ele tira de Ur dos Caldeus para trazer para uma terra como essa? Você já imaginou? Já pensou nisso? Olha que interessante o que diz a palavra de Deus. Abraão não era qualquer um. Temos aquele texto em que simplesmente Sodoma e Gomorra foram atacados. O sobrinho de Abraão já está em Sodoma e vive em Sodoma. E a palavra de Deus diz assim em Gênesis 14. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os mantimentos e foram-se. Ou seja, o rei, grande rei, que veio lá do outro lado e simplesmente atacou Sodoma e Gomorra e várias cidades porque queriam se livrar
do poderio dele, foi a Sodoma, atacou, tomou, e quem está lá no meio? Quem está no meio? Ló. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens e foram-se. Todo mundo foi como escravo. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, o irmão de Escol e o irmão de Aner. E eles eram confederados de Abrão. Ou seja, Abrão era um grande rei. E ainda tinha outros reis que lhe era submisso, como Escol e Aner. Agora, e ouvindo, pois, que Abraão e que seu irmão estava preso, no caso Ló, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318. Ou seja, ele pegou 318 e foi atrás para a guerra para simplesmente tentar libertar Ló. É lógico que ele não saiu com todos os homens de guerra que ele tinha. É lógico que ele ia deixar também em casa, cuidando de sua esposa e todo mundo que lá estava. Por baixo, uns 100 a 200. Então, olha o exército que Abraão tinha. E Abraão foi e perseguiu até Dan. E se dividiu contra eles. Obviamente, ele teve a ajuda de, fora os 318 que nasceram na casa dele, ele teve a ajuda dos seus confederados, Escol e Aner. E dividiu contra eles à noite, e eles e os seus criados, e os feriu. Quem levou Ló e o pessoal de Sodoma e Gomorra preso até Abá, e foi e conseguiu uma grande vitória. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, seus bens, as mulheres e o povo. Um texto como esse demonstra, meus amados irmãos, que o andar de Abraão por toda esta terra da peregrinação não foi brincadeira. Era ele e muita gente. Era ele e muita gente. Era ele e muita gente. Ele era um grande rei na terra. Tudo bem que tinham reis maiores do que ele, mas ele era um grande rei na terra. Agora, você já imaginou tudo isso? Você já tinha pensado em todos esses fatos? Eu não sei como você se sente no momento desse, depois de ver os detalhes que estão por trás ali da escritura sagrada, e quão rica é a palavra de Deus, né? Mas a pergunta ainda existe. Por que Abraão simplesmente obedeceu a Deus? Por quê? Abra comigo agora, por gentileza, em Hebreus capítulo 11. E você vai entender por que Abraão obedece a Deus, passa por tudo isso que ele passou, e você vai começar a compreender o que é fé. Olha que lindo. Em Hebreus 11 diz exatamente assim. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera. Deus falou a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou te engrandecer. Eu vou engrandecer teu nome. Eu vou te dar uma terra inteira que eu já preparei para você. Vá para ela, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Interessante, Abraão chega na localidade, ele começa a ver, mas ele não vê de cara.
todo o cumprimento de todas as coisas que Deus disse que ia fazer. Ele não vê a esposa grávida. Ele não vê um pedaço de terra absolutamente só para ele. Só para ele. Ao contrário, ele tinha que nas tendas ficar andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Você se lembra do professor Rodrigo? Olha que interessante. Lembre-se do que ele disse, o deserto é um local onde a água flutua em matéria de existência de forma muito rápida. Por isso o povo sai de um canto e vai para o outro, sai de um canto e vai para o outro, sai de um canto e vai para o outro, onde tem água. E Abraão teve que ficar caminhando, ele teve que ficar palmilhando. Sábado passado, eu fiz questão de enviar um vídeo para os irmãos de geografia bíblica desta época de Abraão, mostrando todo o caminhar de Abraão do início até o final da vida dele. Por que Abraão fez isso? Porque Abraão saiu de onde saiu para vir para cá. Olha que interessante. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Por que a certeza do que eu espero e a convicção dos fatos que eu ainda não estou vendo? Porque ele me falou. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Cristo bendito. E o que é interessante é que, quando você pega o versículo 8, lá diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O que fez Abraão sair de onde estava e vir foi a fé. Pela fé. Pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar onde deveria receber por herança. E partiu, sem saber aonde ia. Então, na época de Abraão, não tinha Google Maps. Não tinha. Não tinha a possibilidade de se abrir e em 5 segundos ver onde era, o que tinha, o que não tinha, se tinha água, se não tinha água, se ia ter dificuldades, se não ia ter dificuldades, se ia ter problemas, se não ia ter problemas. Ele ouviu a voz de Deus e ele foi. Diz para mim que Abraão é qualquer um. Diz para mim que Abraão é qualquer um, meu amado irmão. Abraão só poderia ser o pai da fé. Porque o que ele renuncia, de onde ele sai, é fantástico. Deus lhe apareceu, eu sei disso. Deus conversava com ele frente a frente, eu sei disso. Deus prometeu a ele o que nenhum deus babilônico prometia para homem nenhum. Para homem nenhum. Mas venhamos e convenhamos. Abraão creu. E Abraão saiu, e Abraão veio. E em razão deste homem, com uma atitude tão poderosa como essa, que hoje a minha família e a sua família são abençoados. Em ti serão benditas todas, absolutamente todas, as famílias da terra. Que exemplo! Que homem de fé! Que homem de fé! Que isso fique no nosso coração, que isso fique na nossa alma. E quarta-feira que vem, não se esqueça, mais um estudo aprofundado sobre o Gênesis, sobre Abraão, caminhando exatamente na nossa querida leitura
bíblica diária. Senhor meu Deus, nós te somos gratos pela felicidade, pelo amor, pela graça, pela alegria. Senhor, o quanto tu falastes ao nosso coração hoje, o quanto tu mostraste sobre Abraão, como tu és fantástico, ó Deus. Realmente não há como resistir à tua voz, voz fantástica, voz poderosa, voz gloriosa. Senhor, Senhor, ó Deus, Deus do impossível, Deus de Abraão, tu és o nosso Deus. Eis aqui o nosso coração, dá-nos a mesma fé, dá-nos a mesma confiança, dá-nos a mesma confiança. E, Senhor, se por um acaso nossa fé ainda é muito pequena, então acrescenta a nossa fé, faz crescer a nossa fé, tem misericórdia de nós. Mas nós nos sentimos felizes e orgulhosos com a vida de Abraão, o pai da fé. E te louvamos, ó Deus, porque desde Abraão, homens e mulheres escutam a tua voz e te seguem. E nós queremos isso. Nós queremos ouvir a tua voz e queremos te seguir. Louvado seja o teu nome. Amém. Quanta coisa aprendemos, não? Quanta bênção para o nosso coração.